Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui na escola de Ubiratã, agradecendo a espiritualidade em nome do Mestre Jesus, do Mestre Ubiratã, por mais essa oportunidade de aprendizado. Bom, eu vou ajustar minha câmera aqui. O tema que nós vamos falar hoje é o tema que está correspondente na apostila, aula número 27, vibrações, radiações, doações e médiuns curadores. É a primeira parte. Depois nós vamos ter uma aula com a segunda parte, uma aula falando sobre ondas, né? Bom, como a gente sempre gosta de dizer, né, o espiritismo ele é sustentado por um tripé de ciência, religião e filosofia. Religião a gente não discute, é uma doutrina. Enquanto filosofia a gente debate, né? A gente pensa, a gente questiona, assim como na própria ciência, né? A ciência ela é ciência porque ela pode ser refutada. A partir do momento que ela não pode mais ser questionada, ela deixa de ser ciência e passa a ser dogma. Isso que eu enxergo na doutrina espírita e acredito que outros doutrinadores também vão por a mesma linha. Bom, então, quando a gente fala de energia, para iniciar o nosso momento, a nossa aula, a gente tem que entender que no universo nada é estático, tudo está em constante movimento, né? Existe aquela questão da expansão, a entropia, alguma coisa se desforma e depois ela volta para o mesmo lugar, né? Também nós temos um movimento de que as partículas ou as menores partes que nós podemos entender hoje, os átomos, os elétrons, eles estão em movimento, eles não estão parados ainda que em relação ao observador. Isso faz com que a gente entenda um conceito de energia. Energia é massa em movimento. Einstein já disse isso, energia igual a mc ao quadrado. Então, quando a gente fala em movimentação, né, a gente traz aquela questão da luz, das ondas, das partículas, e isso forma uma cor. Vamos lembrar uma coisa, tudo é ondulação, e no espectro dessas ondulações eu tenho lá desde os raios gamas até os ultravioletas, né? Depende do espectro que você está olhando. Nós, seres humanos, só enxergamos um pedaço desse espectro, né? A gente começa lá no infravermelho e vai até a parte mais índigo, a ultravioleta. Isso nada mais é do que a luz vibrando em frequências diferentes, tá? Bom, dando essa primeira observação, o que a gente entende? Que cada célula do nosso corpo, ela tem uma cor específica, cada órgão do nosso corpo, vamos pensar assim, cada formação. Veja bem, quando o que faz que um átomo faça parte do meu nariz, do meu olho, do meu cílio, da sobrancelha, do cabelo? É uma composição, mas a matéria-prima é a mesma. Vamos pensar num exemplo, quando a gente fala aqui de massa, farinha e água, tá? Vamos supor que seria só essa massa. Você concorda que com essa massa eu posso dar formas a que eu quiser? Eu posso fazer um pão, eu posso fazer uma pizza, eu posso fazer um, sei lá, um pão sírio. Então, quer dizer, mas a matéria-prima é a mesma. E essa matéria-prima tem uma vibração. E essa vibração gera, por uma frequência, emite uma cor específica dela. É assim que nós encontramos as cores. O que a gente entende? Que cada ser, cada pessoa, cada composto vai ter uma cor. Isso pode ser num ser simples, ela é uníssona, é uma coisa uniforme, ou quando eu pego uma composição, ou seja, algumas ondas misturadas. Imagina uma paleta de cores, uma matiz de cores de um pintor. Ele tem lá várias cores, se ele mistura, ele está amalgamando aquelas cores, e aí você tem uma tonalidade que a gente chama de um resultado composto, né? Então, eu compus várias cores. O que a gente tem que entender é que no corpo físico do homem, né, ou do animal, cada célula, órgão, sistema, o aparelho, ou seja, possui uma tonalidade própria. A gente pode chamar de cor própria, né? Possui isso. E quando eu faço um conjunto de todas elas, quando eu fundo todas elas numa só, eu tenho o que a gente chama de uma tonalidade individual orgânica de cada uma delas. Existe até quem nos diz isso, foi o próprio Edgar Armond. Né? O André Luiz ele faz um comentário, né, que existe um aparelho que ele chama de psicoscópio, né, que
um aparelho que ele tem como o funcionalismo, né, a base do eletromagnetismo. Lembra, eletricidade e magnetismo são faces da mesma moeda, né? Quem disse isso lá no século XIX, James Clerk Maxwell, né, o pai do eletromagnetismo. Ele que criou as equações do eletromagnetismo. E o que ele diz isso? Que esse aparelho, o André Luiz nos traz esse aparelho, e esse aparelho ele nos traz uma percepção de como eu posso medir essa espécie de luz, né? De que as coisas emitem, né? Imagina que eu pudesse medir a sua moral, né, com esse aparelho e verificar através das frequências que você irradia, que eu capto, se você tem alguma inclinação. Então vamos pensar aqui hipoteticamente. Então eu posso dizer que as inclinações morais ligeiramente para o índigo, para o azul, revelam uma áurea, uma intimidade mais avançada. Vamos pensar assim, de uma forma bem simplista, não comparando exatamente isso, mas que, ou seja, o caráter daquela pessoa já é mais índole, ele é proba, né? Aí você tem outras frequências que a gente pudesse medir com esse aparelho. Vamos pensar em frequências mais escuras, ou seja, então seria uma coisa mais pesada, uma coisa mais deturpada. Isso também existe em qualquer relação com o ambiente, né? Se eu pegar aqui a minha carteira, se eu pegar aqui a minha agenda, a parede aqui do meu quarto, o meu computador, a minha camiseta, tudo emite essa certa vibração. Lógico, é por isso que às vezes a gente, quando entra num local, e aquele lugar a gente fala, nossa, que lugar carregado, que lugar pesado. Você entra num lugar, o cara é denso, é cheio de coisa antiga, cheio de coisa suja, cheio de coisa quebrada. Aquilo emite uma vibração, né? E aquela vibração, ela acaba extrapondo essas barreiras. E a gente, como uma antena que absorve e também emite isso, recebe aquela energia. Então você chega perto de uma pessoa que é muito depressiva, tá mal, fala só em desgraça, em tragédia, em doença, em morte. Se você tiver sintonizada naquela mesma frequência, o que você sai? Você absorve aquilo, você sai tão deprimida quanto ela, né? Ao passo que você vai num lugar alegre, limpo, com pessoas otimistas, falando coisas boas, você se renova. Quer ver um exemplo? Começa a dar risada do lado de alguém, mas voluntariamente. O riso é contagiante. Então, quer dizer, a frequência também ela é contagiante, né? O que a gente tem que entender disso, né? Depois a gente vai buscar mais na segunda e na terceira aula, na aula que a gente vai falar sobre ondas, né? Que é o seguinte: o ser humano, como um organismo celular dinâmico, né? Ele é uma unidade vibratória que absorve e emite radiações diferentes. Essa é uma definição, né? Uma radiação diferente em relação à física. Eu tenho questão de calor, o próprio magnetismo, a luz, né? Eu vejo, né, a frequência de luz que é refletida. Já eu tenho uma radiação diferente das psicos, né? Que aí gera aquelas questões psicosomáticas, as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus desejos. Por isso até Jesus, eu vou recorrer um pouco lá um mestre, e ele diz: vigiai os pensamentos, o que é muito difícil. Eu posso vigiar as minhas ações, eu posso querer ir para vias de fato num determinado momento, mas talvez eu tenha controle disso, mas ainda não tenho controle absoluto dos meus pensamentos. E aí que o Edgar fala, isso que acaba gerando essas ondas psíquicas da gente e que acaba a longo prazo, por uma somatória, né, de fatores, transformando isso numa moléstia ou numa doença. O que a gente sabe que a maioria das patologias que ocorrem são patologias que começam primeiro aqui na nossa percepção astral, né? Eu maculo o meu perispírito e depois ela começa a se refletir no meu corpo físico, né? Lógico, você tem que ter um hábito de vida saudável, sim, já falaram isso, né? Isso é mais do que a ciência comprova, mas o espiritismo vem e chancela esse tipo de situação, né? Porque tudo se reflete, né, numa radiação frontal, na áurea do indivíduo, e você vai criar essa atmosfera boa ou ruim, e você vai ser atrativo ou repulsivo.
né? Você cria isso, né? E essas afinidades vibratórias, que a gente fala muito na questão da doutrinação, da desobsessão, que essa atividade vibratória é o que vai fazer um intercâmbio entre você dar e você receber do plano visível e do plano invisível, né? Como você pensa numa pessoa encarnada que traz você tragédias e você mentaliza e processa aquilo. Aqueles irmãos desencarnados que estão na mesma situação vibratória que você sente afinidade e ficam do seu lado, né? E aí a coisa começa a desandar, né? A degringolar, né? Então isso não é muito bom. Por isso é muito importante, e o que é extremamente difícil, né, é a gente se manter firme e forte em pensamentos positivos. Mas isso só acontece com a profunda vontade da reforma íntima. A profunda vontade da reforma íntima, né? Então não é fácil. Não é fácil, mas é simples, né? É um processo bastante simples de ser feito, mas não é extremamente fácil. Por que eu digo isso? Porque a gente é bombardeado diariamente por irradiações de pensamentos e energia de todo mundo, e a gente funciona como uma antena, só que a gente tem que passar a partir de certos momentos a ser seletivo naquilo que a gente quer pensar e naquilo que a gente quer vibrar para a nossa vida, né? Porque como em síntese, né, todo ser humano ele irradia de si um fluxo, um fluido vital, o ectoplasmático, né? E isso dá origem às radiações e energias eletromagnéticas, né? Que a gente tem uma apresentação dessas energias sobre uma forma vibratória. É por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes, né, em um termo que a gente usa, de não confundir essas situações. Não confundir uma simples dor de cabeça porque o cara está sem dormir há 20 horas com uma questão de influência de percepção de outras energias, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Que o Jesus Divino Mestre, que o nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, né, nos abençoe. Que o Mestre Ubiratã da nossa casa também sempre nos proteja. E até uma próxima vez. Um abraço a todos.